Como ser reconhecido no seu trabalho? Como as pessoas te notarem nessa era digital? Se você tem essa dúvida, então vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Giovana Correia, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional e hoje a gente vai estar falando sobre ser notado no seu trabalho, como você profissional pode ser reconhecido, pode ser remunerado com isso. E para embasar minha exposição, eu quero trazer como base o livro Mostre Seu Trabalho, do autor Austin Kleon. É um livro excelente, ele faz parte de 3 livros do autor, que é Mostre Seu Trabalho, Roube como Artista, Mostre Seu Trabalho e Siga em Frente. Roube como Artista eu já publiquei aqui, vocês podem estar conferindo no card que vai estar aqui em cima. E também vou estar postando o Siga em Frente, mas já adianto que os livros do autor são muito bonitos, são muito fáceis de ler, são muito rápidos, tem ilustrações belíssimas, então eu recomendo que vocês leiam esse livro ou assista vídeos também relacionados que o autor já postou aqui no YouTube mesmo. Mas, antes disso, eu quero que você já deixe sua curtida, seu like, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, porque quando eu postar o vídeo aqui, você já vai ter ideia do que eu vou estar postando. Qualquer sugestão de conteúdo pode estar deixando aqui, que eu vou ler todos os comentários. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Fiz um mapinha mental aqui para que vocês tenham clareza do que eu vou estar expondo, ser mais didático, e esse mapinha eu vou estar deixando aqui no link abaixo para você conferir. Então, vamos lá. Bem, nesse mapa mental aqui, eu deixei bem claro os 10 pontos principais que é necessário ter no livro Mostre Seu Trabalho. Esse autor, ele traz diversas citações que a gente vai se embasar, e eu vou dar diversas dicas também que tá dentro do livro para você mostrar e ser reconhecido no seu trabalho. Eu quero trazer inicialmente essa frase aqui do Honoré de Balzac, que fala: para artistas, o maior problema a resolver é como ser notado. Muita gente tem várias ideias, tem várias ponderações, mas como ser notado? Como que você pode ser notado no mundo de hoje? Então, a partir disso, a partir dessa frase, a gente vai desenvolver esses 10 tópicos. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui: você não tem que ser um gênio. Muita gente constrói isso e foi difundido muito hoje em dia, que todos os autores que foram reconhecidos, eles eram gênios, e a gente vai ver que isso não é muito verdade. Já adianto que vou postar um vídeo sobre o livro Garra aqui. É um livro da Angela Duckworth, e ela traz muito sobre essa questão da construção do gênio, e tem outro livro também chamado Outliners, ou Foras de Série, do Malcolm Gladwell, que são livros essenciais para você se desenvolver. Vou trazer vídeos dele aqui no canal, mas vamos voltar aqui no livro. O autor traz uma frase muito interessante, que ele dê o que você tem, pode servir mais do que você imagina, do poeta Henry Longfellow. Então, muitas vezes a gente pensa: Nossa, todo mundo sabe disso, nossa, eu não preciso expor isso, mas às vezes a gente está enganado quanto a isso. Muitas das vezes o que você sabe é uma coisa única que tem que ser ensinada. E a gente vai perceber que a chave aqui de tudo que eu tô falando é: seja um professor. Ensine o que você está fazendo e não só consuma e faça as coisas para você mesmo. O que poderíamos fazer pelos outros? Essa construção aqui, vocês já ouviram muito falar, que é a jornada do herói, que é mostrar o que você sabe para as outras pessoas, construir uma narrativa, e a gente vai ver que a construção da narrativa, ela tem sim uma lógica, sim uma logística que o autor traz pra gente. Depois, não tenha medo de ser amador. Isso é um erro que muita gente comete, porque a gente pensa que a gente tem que estar pronto, a gente tem que ser um expert para começar. E não é assim. Primeiro, encontre seu talento, encontre o que você ama fazer. Por exemplo, eu amo estar ensinando para vocês, então isso é o que me apetece. Então, o que você ama fazer? E não tenha, a partir disso, não espere ser o gênio, a pessoa que mais sabe daquilo. Comece e vai aprimorando a cada dia, seja 1% melhor a cada dia. No final, você vai ser muito melhor que você quando você começou. E tem uma frase de Charlie Chaplin que ele fala: isso é o que todos nós somos, amadores, ou seja, não tenha medo de ser amador. Até Charlie Chaplin, quem foi Charlie Chaplin, marcou muito a história do cinema. Fala isso, então a gente tem que pegar esse conselho pra gente. E por último, use todas as ferramentas. Hoje a gente vive na era informacional,
onde tem várias redes sociais para a gente divulgar nosso trabalho, tem diversas plataformas que a gente pode divulgar nosso produto também, como fazer e-commerce e diversas outras coisas. Então, escolha no que você é bom, veja as ferramentas que você tem, se aprimore com essas ferramentas e divulgue seu trabalho. Depois, divida o que você ama e isso atrairá as pessoas certas, ou seja, é necessário saber o que você ama e necessário atrair as pessoas certas. Isso, quando a gente vai fazer tráfego pago, a parte de marketing digital, a gente vai ver que é o público-alvo. Qual que é seu público-alvo? Defina isso. E por último, nesse primeiro ponto, ele fala pra gente ler obituários. O que é ler obituários? Ler documentos de pessoas que já morreram, o que essas pessoas deixaram. Então, toda vez que a gente lê isso, a gente vai perceber como é bom viver. Então, ele dá essa dica pra gente todo dia que acordar, ler o obituário pra gente ver qual que é o legado que a gente deixou. E vai deixar, no caso. Depois, pense em processo, não no produto. Muita gente, elas pensam que para chegar, tipo, numa peça final, é necessário só mostrar o produto final. E ele fala, não, mostre todo o seu processo de trabalho, que é a documentação. Isso válido muito para as redes sociais, tipo o Instagram, a rede que as pessoas se conectam com outras pessoas, então é necessário mostrar os bastidores, é necessário mostrar o processo de bagunça. Para isso, a gente tem que documentar o processo. O que seria essa documentação do projeto? Seria um diário, seria um vlog, seria coisas assim. Então, hoje a gente tem diversos recursos para a gente pensar no processo e não só um produto. Como que você faz para construir aquele processo? Ele fala que documentar é a melhor das opções. E finalizar essa parte, para fazer as conexões acontecerem, temos que permitir sermos vistos, verdadeiramente vistos. Brené Brown, uma autora super famosa, psicóloga, que tem diversos livros e palestras no YouTube também. Então, mostre seu trabalho, faça com que você seja visto. Isso aqui, um sinônimo para isso aqui seria que a gente tem que mostrar seu trabalho. Outra coisa que ele traz como dica, compartilhe um pouco todos os dias. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, Ninguém quer saber como é minha rotina, faço diversas coisas, mas não me interessa. Perca esse medo e siga o conselho dele, que ele fala pra gente compartilhar nossa rotina, ou seja, essa rotina vai ter um sentido lá na frente. Aí pra gente compartilhar a rotina, ele traz diversas perguntinhas que você tem que se fazer. Isso é útil? É interessante? É algo que me sinto confortável em postar, caso meu chefe ou minha mãe vejam? Então ele fala que não tem que ser levado como desleixo também. É necessário a gente ter uma noção do que a gente está fazendo e por isso fazer um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho e perguntar quando necessário a você mesmo se aquilo é interessante. Seja tão bom que não vão te ignorar. É um comediante que fala essa frase. Então, quando você é bom no que você faz, querendo ou não, com consistência, com a longo prazo, você vai ter resultados. Mas lembre-se que não são resultados a curto prazo, são resultados a longo prazo. E, por último aqui, a gente, nesse ponto 3, compartilha um pouco todos os dias, transforma seu fluxo em estoque. O que você quer dizer com isso? O fluxo, que é o diário, e o estoque, que é durável, ou seja, façam com que seus pequenas postagens no seu dia a dia façam sentido e construam um sentido geral. Por exemplo, você compartilha livros, cria uma comunidade de livros. Você é um vendedor de perfumes. Faça produtos diários que conte uma história no final. Então ele fala pra gente pensar no fluxo, que é o diário, e o estoque, que é durável. E por último, ele fala sobre o poder do nome. Muita gente constrói diversos nomes e não fortalece esses nomes. E ele fala que o nome é muito importante, porque o nome ele é o responsável por propagar a sua marca. Então, crie seu nome, crie redes sociais com o seu nome, compartilhe a sua marca, que é o seu nome. Depois, abra seu gabinete de curiosidades. Nesse Abra Seu Gabinete, ele fala sobre a autopromoção, que é se autopromover, dar crédito, que é a gente apoiar em ombro de gigantes e mostrar quem são esses gigantes, então é muito importante a gente dar crédito, se relacionar lá com a aula de Hobby como artista, e o reservatório mental, que é as nossas influências. Quais são as suas influências? Mostre quem são essas influências, mostre se são pessoas, se são filmes, se são séries ou são livros. Mostre e reconheça essas pessoas. Então, sua autopromoção, primeiro vai se relacionar lá com a aula de Hobby como artista. Se você não assistiu, corre lá para que você entenda um sentido global, geral dessa aula. E nessa parte reservatório mental, ele quer falar que a gente tem que
ter diversas fontes de informação e por isso o auto se promover. Tenha consciência do seu trabalho, analise as métricas e para isso você se autopromove e abre seu gabinete de curiosidades que tem relação com o seu diário, que é compartilhar um pouco todos os dias. Nessa parte aqui, o ponto 5, ele fala pra gente criar, conte boas histórias. Aí ele fala de uma estrutura que vocês podem ver no mapa mental aqui abaixo, que é uma estrutura arrumada, robusta, lógica. Se você quer que eu explique mais um pouquinho essas estruturas, deixa aqui nos comentários para eu saber que se vocês querem que eu aprofunde esse tópico, que ele é bem grande, ele demanda diversos minutos para que a gente entenda como a gente construir essa história. Mas tem diversos vídeos também no YouTube que você pode ver sobre a construção da sua história, porque os seres humanos se conectam com história. Então ele fala aqui, um exemplo é da Emma Coates, que ela criou essa estrutura aqui, que ela era uma funcionária da Pixar, que se você for ver também, a estrutura era uma vez, aí você coloca o quê? Todos os dias, aí você coloca mais o quê? Um dia, mais o quê? Por causa disso, você escreve até que finalmente, então é um enredinho para você construir e ter uma ideia do que você pode fazer. Depois, o tempo, ele fala que é muito importante a gente entender que a dimensão do tempo, o que quer, como quer, o presente, como chegou onde está, e o futuro, como pode me ajudar a chegar no meu objetivo. O que eu quero falar com isso? Preste bastante atenção. A gente não tem poder de dominar o tempo, mas a gente tem que saber quais lições a gente pode aprender e compartilhar essas lições. Então, as redes sociais servem exatamente para isso. Quando você compartilha, você tem noção de o que você fez naquele momento, o que você pode melhorar, o que você vai fazer lá na frente. Então, esse planejamento é muito interessante e para isso é necessário ter uma agenda, porque você vai ter a profundidade de entender cada um desses tópicos. E por último, ele deixa um conselho que é: sempre mantenha seu público em mente, seja a história acabada ou inacabada. Fale diretamente com ele em linguagem simples. Valorize seu tempo, seja breve, aprenda a falar, aprenda a escrever. Use corretor ortográfico, você não está mandando uma real, com sua falta de revisão e pontuação. Está sendo inteligível, então ele fala de diversos cuidados que a gente tem ao construir. Não é uma coisa feita do dia para a noite, mas é uma construção que você vai aprimorando, vai aprendendo. Indo para os últimos tópicos do livro Mostre Seu Trabalho, a gente vai ter como os últimos ensinamentos: ensine o que você sabe, ou seja, aqui tem várias frases que vocês podem estar lendo que ele fala sobre exatamente como a gente pode ensinar o que a gente sabe. A gente tem muito esse mito às vezes de falar assim: nossa, é o que eu sei, parece, as outras pessoas vão copiar o que eu faço. Ele fala que não é bem assim. Ele fala que a gente tem que compartilhar o nosso processo, informar as pessoas como a gente está alcançando aqueles resultados e ensinar a não diminuir o valor do que você faz, pelo contrário, aumenta. Então ele dá esse conselho. E por fim eu trago a frase da blogueira Kate Sierra, que ele fala: torne as pessoas melhores em algo que elas querem melhorar. Ou seja, o segredo é dividir, saber dividir todo o seu trabalho e ensinar as pessoas sobre isso. E um conselho que ele dá é: não torne um spam humano. Muita gente, ele fala que a gente tem que calar a boca e escutar o que as outras pessoas estão falando, identificar nosso time, saber trabalhar em equipe e ser bom no que faz é a única maneira de se tornar influente e fazer contatos. Ou seja, domine uma área, domine algumas áreas e saiba dividir isso, que se relaciona com o tópico lá de cima. Ele fala: você quer corações, não olhos. Se quer ser interessante, tem que ser interessado primeiro. É uma frase que muita gente fala, então ele reforça nesse livro. Então se torne interessante para que as pessoas não sejam contra você. Ele dá um exemplo no livro de Pablo Picasso, que ele não sabia se relacionar muito bem com as pessoas, mesmo sendo um gênio. Então é uma parte muito interessante do livro. Depois ele fala que a gente tem que aprender a ganhar. O que significa aprender a ganhar? A gente tem que saber como sobreviver. Para isso, a gente tem que, perante as críticas, as coisas que fazem contra a gente tem que relaxar e respirar, enrijeça seu pescoço, se esquive, proteja sua área vulnerável e mantenha o seu equilíbrio. Ele traz até um exemplo desse cadáverzinho aqui, ó, desse esqueleto, que ele mostra como a gente pode fazer esses passos que eu descrevi aqui. E depois, não alimenta os trolls. Os trolls que ele fala, que são os haters, que a gente também conhece, não alimente eles, não coloque fogo na fogueira. Então ele fala pra gente saber como se relacionar, quais são os mecanismos que a gente deve usar. Depois,
Venda-se. Eu adoraria ter me vendido todo, mas ninguém estava disposto a me comprar. John Walters fala isso. Então, saiba se vender, saiba como você deve transmitir seu conteúdo, saiba como você deve se comunicar. Isso é uma ferramenta muito importante. Então, desmistifique essa palavra venda. Eu posso trazer até aulas sobre livros que eu li sobre vendas, como a gente pode vender melhor. Então, desmistifique essa ideia que a gente tem de vender e construa a sua real identidade, como você, através da sua identidade, se reconhece e pode vender seu produto. Depois, fique por perto. Ele finaliza com esse conselho que ele fala: não abandone o seu programa, não pare e comece de novo. Vai se relacionar com a aula que a gente vai ter depois dessa, se eu não me engano, que é do livro Start. Como a gente pode dar um start em nossas vidas, como a gente pode continuar e progredir ao longo do tempo. Que um dos principais problemas é a gente começar uma coisa e não ir até o final dela. A gente não estabelece metas, objetivos, rotinas, hábitos. Então ele fala que o importante para mostrar seu trabalho é não pare. Uma dica, não pare. Independente do que aconteça, do que as pessoas falem, tenha noção do que você é, porque perante as críticas você vai saber o que você está falando. Você não vai estar alimentando as vozes da sua cabeça. E esse conselho é muito interessante para a gente finalizar esse vídeo. Eu já peço que você curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, pessoas que também precisam mostrar seu trabalho. Falam para eles assim: nossa, comece a postar em redes sociais, comece a criar cronogramas. Eu posso trazer ideias, sugestões também de como a gente pode fazer isso nas diversas redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok, porque são redes que mostram o nosso trabalho e mostram a nossa real identidade perante as situações da vida. Então, espero que tenha gostado e até a próxima.